Olá, sejam bem-vindos a mais essa reflexão sobre Jesus Cristo, seu Evangelho. E hoje eu vou falar sobre o Vem Segue-me, do estudo de Mosias, de 1 a 3. Esse é uma parte bem importante que fala sobre o discurso do rei Benjamim, né? E uma escritura que é a mais conhecida, mais falada e mais famosa desse discurso está em Mosias 2,17, né, que fala assim: E eis que vos digo essas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Né? E muito é usada essa escritura para falar sobre caridade, sobre serviço e como realmente quando a gente está servindo ao nosso próximo, a gente está servindo a Deus, porque Deus ele abençoa a vida, né, das pessoas através dos seus filhos, né, das nossas mãos aqui. Muitas vezes Deus ele dá bênçãos realmente que vem diretamente dos céus, né? Nos dá saúde, Ele nos deu a vida, Ele nos dá oportunidades para conseguir muitas coisas, fazer muitas coisas, mas muitas vezes, né, aquela bênção que nós precisamos, ela vem através das mãos de outra pessoa, né? Então muitas vezes o Senhor ele usa outra pessoa para nos abençoar. E também nos usa para abençoar a vida de outras pessoas. Mas eu queria chamar a atenção para outro versículo desse capítulo, né? Lá em Mosias 2:9, antes de começar o discurso, né? Quando ele já tinha chamado o povo, reunido o povo, construído uma grande torre, né? Para que as pessoas pudessem ouvir as suas palavras. E quando ele viu que as pessoas não conseguiam todos ainda ouvir mesmo daquela torre, ele fez com que as suas palavras fossem escritas. Mas antes de começar o seu discurso propriamente dito, né, seus ensinamentos, as coisas que ele queria passar para as pessoas, né, ele falou algo bem importante. Ele falou assim: essas são as palavras que ele disse, no caso o rei Benjamim, e fez com que fossem escritas, dizendo: Meus irmãos, todos que vos haveis reunido, vós que podeis ouvir as palavras que hoje vos direi, pois não ordenei que viesses aqui para ouvir levianamente as palavras que direi, mas para que escutasseis e abrais os ouvidos para ouvir e o coração para entender, e vossa mente para que os mistérios de Deus vos sejam revelados. Então, muitas vezes, né, a gente está ouvindo, né, mas a gente não está realmente escutando, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que os mistérios de Deus nos sejam revelados. Para que possa tocar realmente nosso coração, possa mudar a nossa natureza, mudar as nossas atitudes, para que possa fazer realmente diferença na nossa vida, né? Aquilo que nós estamos ouvindo, independente de ser um sermão que a gente ouviu na igreja, ou um conselho, né, de alguém que esteja falando a respeito de Jesus Cristo, ou até mesmo ao ler as Escrituras, a Bíblia, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, né? Então, muitas vezes a gente não abre o nosso coração. E uma coisa que me chamou muita atenção em Mosias, de 1 a 3, é que quando começa a falar do rei Benjamim em Mosias, né, continuar falando do rei Benjamim, fala do papel dele como pai. Como ele, como pai, ele ensinou os filhos tanto a língua, né, do povo, a língua dos egípcios, né? Então, como ele
se preocupou com instrução formal e também como ele ensinou a respeito dos mandamentos e das palavras de Deus. Então, mesmo ele sendo um rei, a primeira coisa que se falou sobre ele, o mais importante foi o papel dele como pai, né? Então, assim, eu não sou mãe, mas eu percebo que como é importante, né, essa função, né, de pai, de mãe, e de muitas vezes, assim, eu vivo isso um pouco como tia, né, de orientar, de ensinar as crianças, os jovens, né, e com uma grande responsabilidade, principalmente de quem é pai e mãe, né, de ensinar e guiar seus filhos. Então começa falando sobre isso, como o rei Benjamim, ele ensinou seus filhos e que o Senhor tinha orientado então o rei Benjamim para que nomeasse Mosias, o seu filho, como rei, porque o rei Benjamim já estava bem com uma idade avançada e então Mosias reinaria em seu lugar. Então isso era uma das coisas, né, que ia ser falado nesse sermão, né, nesse discurso para o povo. Mas o mais importante não era isso. O mais importante era ensinar o povo. E o grande ensinamento, né, que o rei Benjamim ele deu para o povo, ele falou a respeito de Jesus Cristo, né, e de como nós, né, precisamos seguir a Jesus Cristo. E que grande dificuldade que nós temos, né, de, como eu falei antes, de servir ao próximo, de sermos caridosos, de, enfim, estarmos sempre em sintonia com as palavras de Deus. E aí, ao ensinar sobre Jesus Cristo, o rei Benjamim, logo associado, ele ensinou por que nós temos tanta dificuldade, qual é essa nossa dificuldade. E lá em Mosias 3,19 ele fala assim: porque o homem natural é inimigo de Deus, e tendo sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito, e despoje-se do homem natural, e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Né? Então aqui ele deixa bem claro para a gente, né, que toda essa dificuldade que nós temos de fazer as coisas de acordo com os mandamentos de Deus é porque o homem natural, a nossa natureza, é inimiga de Deus. Então, nós precisamos lutar contra a nossa natureza e botar a vontade de Deus na frente da nossa. Só assim, né, que nós vamos conseguir nos aproximar de Deus. E como isso é possível? Né? Por meio da expiação de Jesus Cristo. Né? Então, ao ter fé, ao acreditar, ao orar, ao suplicar a Cristo para que Ele tire de nós essa nossa natureza e para que nos ajude a nos purificar e nos aproximar mais dele a cada dia. Então, essa é esse nosso grande desafio, né? Nos despojar do nosso homem natural, da nossa mulher natural, enfim, e nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. E a gente só pode conseguir isso com a ajuda dele, por meio do seu sacrifício expiatório. E nesse tempo de pandemia, com tantas incertezas, tantas dúvidas, tantos problemas que nós estamos tendo em consequência disso, que nós possamos focar realmente na expiação de Jesus Cristo, que Ele é o único que pode nos livrar de todos os males, né? De todas as dificuldades, todas as tristezas, todos os pesares e também
Ele vai nos livrar dessa pandemia, de todos esses problemas. E essas reflexões que eu queria deixar, e quem quiser comentar, compartilhar, se inscrever no canal, estou fazendo um canal para que a gente possa compartilhar essas ideias e fortalecer uns aos outros. Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.